Sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre a civilização egípcia, ou seja, continuar falando sobre elas. Porém, o tópico de hoje é com relação às crenças egípcias, a questão religiosa e todas aquelas situações que eles achavam necessárias para alcançar a salvação no pós-morte. Vamos lá, vamos iniciar nossos conhecimentos históricos esta semana. Então isso aqui é a imagem do Rio Nilo, porque foi ele quem possibilitou a formação dessa grande civilização na antiguidade em uma região extremamente hostil à vida humana. O Rio Nilo representava fartura de água e de alimentos para o Egito o ano inteiro. Como é que isto era possível? O rio possuía enchentes periódicas e durante essas enchentes as águas transbordavam e inundavam as terras baixas do Antigo Egito, levando para a região um fertilizante natural chamado de humus. Quando as águas baixavam, as terras estavam apropriadas para a agricultura. Desta forma, os egípcios conseguiam plantar, colher e se abastecerem o ano inteiro de alimentos e também de água. Porque, além desta situação da abundância de alimentos, os egípcios construíram diques e barragens espalhadas por todo o Egito, onde eles armazenavam água durante as enchentes. E essa água durava o ano inteiro. Então, mesmo sendo numa região tão seca, o rio Nilo propiciava ao Egito ser chamado de Terra das Águas. Aqui nós temos as construções egípcias, representadas pela esfinge, na frente das pirâmides de Gizé, que vocês devem se lembrar que já falamos sobre elas, as pirâmides de Quéops, que era a maior, a de Quefren, e a de Miquerinos, que era a menor pirâmide dos grandes reis. Essas três são as maiores pirâmides do Egito e receberam o nome de seus faraós. Sob a esfinge, a mitologia egípcia achava que ela protegia os templos piramidais. Tinha a cabeça de um ser humano, ou de um faraó no caso, e o corpo de um leão que era um animal sagrado e bastante voraz. Então servia de símbolo protetor para afastar aquelas pessoas que quisessem profanar os templos sagrados piramidais. Aqui nós temos imagens para o esclarecimento do que era o Antigo Egito. A primeira imagem temos o rio Nilo, a fartura que ele propiciava, levando no meio do deserto áreas de verdadeiros oásis, e lá no fundo da imagem temos as pirâmides. Na parte direita nós temos o Vale dos Reis, região onde reis, rainhas e faraós eram sepultados na antiguidade egípcia, juntamente com seus tesouros. Essa região hoje é um importante sítio arqueológico, onde ainda são descobertas várias tumbas depois de mais de 5.000 anos. Na parte inferior nós temos o grande símbolo de Abu Simbel, que foi totalmente esculpido em pedra e é uma das maravilhas do Antigo Egito. E por último nós temos os vasos sagrados que eram utilizados na mumificação, processo muito importante na religião egípcia. Em seguida temos os tópicos que vamos abordar na videoaula de hoje. A vida após a morte, ou seja, os deuses, as divindades egípcias e a sua crença no politeísmo, os principais reis e rainhas, aqueles que formaram a dinastia faraônica e que fizeram parte das demais dinastias.
os mais importantes e conhecidos em toda a humanidade hoje. E por último, nós vamos falar sobre o processo da mumificação. Em relação aos deuses e às divindades, vocês devem lembrar que já falamos que os antigos egípcios eram extremamente politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses, em várias divindades. E temos aí os exemplos de várias dessas divindades que eram seguidas pelos antigos egípcios, como por exemplo o deus Osíris, a deusa Ísis, Horus e o deus dos mortos, que era o Anubis. Vocês podem constatar que existem vários outros, e esses daí são os principais. Significa dizer que haviam mais. Por isso que eles são chamados de politeístas. Então, ainda falando sobre a questão do pós-morte, das crenças religiosas da vida após a morte, os egípcios acreditavam que quando eles morressem, eles iriam se encontrar no tribunal de Osíris com este Deus. E, dependendo do seu julgamento, poderiam acontecer várias situações. Por exemplo, uma das crenças egípcias sobre o pós-morte era que, para a salvação, Osíris faria 2 perguntas para eles responderem. E, dependendo de suas respostas, ganhariam ou não o paraíso. As perguntas eram as seguintes: durante a sua vida, você encontrou a felicidade? A segunda era: durante toda a sua vida, você conseguiu fazer alguém feliz? Filosoficamente, essas perguntas são impossíveis de responder, por conta de que a felicidade ela é discutível até hoje. Se existe, se não existe, se existe a felicidade completa ou se são momentos felizes. Então, a resposta é, de fato, muito difícil. Tanto é que, para a crença egípcia, essas perguntas eram fundamentais para a sua passagem para o céu ou para o inferno. A outra situação do pós-morte é que eles também acreditavam na troca dos bens materiais pela vida eterna, ou seja, pela salvação. Por isto, quando eles eram sepultados, eles levavam consigo tudo aquilo que eles conseguiram durante a vida: ouro, joias preciosas, os bens materiais. Tudo isto era porque eles acreditavam que no tribunal de Osíris havia uma balança que eles deveriam colocar de um lado todos os bens materiais que possuíam, e do outro lado da balança estava todos os pecados que praticaram durante a vida. Se os bens materiais pesassem mais do que os pecados, eles receberiam então a salvação. E a última situação era a volta à vida. Daí vem a questão da mumificação, porque muitos acreditavam que o deus Osíris podia perdoar os pecados destas pessoas e fazer com que eles voltassem à vida novamente, mandando o espírito de volta para o Egito. Em se tratando desta situação em particular, os egípcios desenvolveram o processo da mumificação, que era para que o seu corpo pudesse ficar à espera do espírito caso ele retornasse do tribunal de Osíris. Aqui nós temos os principais faraós, ou reis ou rainhas do Antigo Egito. Pela ordem sequencial das imagens, Menes foi o primeiro faraó do Egito, porque ele conseguiu unificar o Alto e o Baixo Egito. Se lembram que quando falamos do rio Nilo, nós falamos que as enchentes abrangiam a parte baixa do Egito. Isto porque o Egito estava dividido em 2 reinos, o Alto e o Baixo Egito. Então, Menes conseguiu unificar as 2 partes
tornando o Egito uma só coroa. Por esta razão, por este feito, ele conseguiu se tornar o primeiro faraó no Antigo Egito, dando início à dinastia faraônica. A segunda imagem que nós temos, depois de Menéis, é do faraó Sete, que teve grande influência e grandes construções no Antigo Egito. A seguir nós temos Ramsés, depois o Amenófis IV, que também recebeu o nome de Akhenaton, porque ele acreditava no deus Atom. A seguir nós temos Nefertiri, depois Tutancâmon e por último Cleópatra. Estes foram os principais reis e rainhas ou faraós que formaram no Antigo Egito uma dinastia que durou milênios. Nesta imagem vocês podem ver como era feita a mumificação. A mumificação era um processo pelo qual o corpo não apodrecia e ficava à espera do espírito caso ele retornasse dos mortos. Haviam dois tipos de mumificação: a mumificação parcial para os menos afortunados e a mumificação completa para as pessoas afortunadas, principalmente faraós, reis e rainhas. Na mumificação completa, os egípcios usavam seus segredos de medicina para fazer com que o corpo não apodrecesse completamente. Como no exemplo anterior, nós falamos sobre o rei Tutancâmon, que está aqui na parte de baixo, é a imagem central, teve sua múmia encontrada totalmente preservada. Significa dizer que ele recebeu a mumificação completa. Já outras múmias foram encontradas com algumas partes deterioradas. Então significa dizer que aquelas múmias receberam a mumificação parcial. Significa também dizer da diferença entre os ricos e os pobres até no processo de mumificação. Valeria a pena voltar à vida se o espírito fosse perdoado com o corpo faltando um pedaço? Os egípcios acreditavam que sim. Então, isso é a cultura religiosa dos antigos egípcios. Por fim, aquela parte que vocês mais adoram nas nossas semanas, que são as nossas atividades. Então vocês vão responder utilizando os conhecimentos que tiveram nessa videoaula. Espero que todo mundo responda e depois enviem suas respostas para mim, da mesma forma de todas as semanas. Fiquem todos bem, um grande abraço e nos vemos na próxima videoaula.